Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Austin, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 14 de fevereiro, a nossa segunda de Clash Bet, a nossa segunda, tropa. Mas antes de partir para os palpites, quero pedir a você que é novo aqui no nosso canal para clicar no botão de inscreva-se, ative o sininho de notificação para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. E assim, dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça da nossa dica extra. Mas que dica é essa? É como se fosse um pilar aqui do nosso canal. É simples. A dica é se você assistir uma boa parte do vídeo ou assistir do início ao fim, você irá entender de uma maneira melhor e assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, chegando aqui, tropa, na nossa lista de opções para esta segunda-feira, para a tropa Clash Bet. Então, nosso primeiro palpite de futebol para hoje. Vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico na Espanha La Liga, mas antes vamos salientar o nosso bilhete que foi disponibilizado no sabadão, dia 12 de fevereiro, e foi convertido em green aí. Deixamos uma dupla formada com o bilhete pronto. Foi até a vitória do Paris FC da França e a vitória do Bayer Leverkusen da Alemanha. E esse bilhete, mais uma vez, foi convertido em green para a tropa Clash Bet. Então, o da sexta também foi greens, para deixar bem claro aqui no canal. E continuando, o jogo do Mallorca versus o Atlético Bilbao, com início às 17 horas. A equipe do Mallorca vem no meio da tabela, vem na 17ª colocação, em 22 jogos disputados. 23 pontos conquistados, 19 gols marcados, 34 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Bilbao, que vem a ascensão aí no campeonato, em 23 jogos, oitavo colocado, 34 pontos conquistados, 23 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, o Mallorca, a situação é a 14ª colocação, em 11 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 9 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Bilbao é o sexto colocado no ranking, em 12 jogos, 3 vitórias, 8 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, saiu menos que 3 gols no jogo. A equipe do Bilbao vem a 9 jogos sem perder para o Mallorca. Foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. E, olhando duelos individuais, a equipe do Mallorca sofreu gol nos últimos 8 jogos. Foi a primeira equipe a sofrer em 7 dos 8 jogos disputados. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 dos 9 jogos disputados, saiu menos que 11 escanteio. Agora o Bilbao vem numa sequência de 5 jogos sem perder e foi a primeira equipe a marcar em 4 das 5 oportunidades. O último confronto recentemente, o Bilbao venceu com um placar de 2-0. Lembrando que o Bilbao, caso consiga uma vitória, pode chegar aos seus 37 pontos e lutar por uma vaga aí no G6. Para essa partida, não tenho dúvida, o Bilbao vem dificultando a vida dos seus adversários, dificultou a vida do Barcelona e do Real Madrid. Vamos acreditar no Bilbao com empate e a probabilidade 1-0 fora. Em Itália, Série A, o jogo do Spezia versus Fiorentina. O início às 16h45. A equipe do Spezia vem na parte de baixo na tabela. Outra equipe que vem na 15ª colocação. Em 24 jogos, 26 pontos conquistados, 26 gols marcados, 44 gols sofridos. E a equipe do Fiorentina vem na 8ª colocação. Em 23 jogos disputados, um jogo a menos que o Spezia. 36 pontos conquistados, 41 gols marcados, 34 gols sofridos. Correção, 33 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Spezia é o 14º colocado novamente, em 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Fiorentina vem na 10ª colocação no ranking, em 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados, 18 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3, a equipe do Spezia sofreu gol. O Fiorentina vem a 3 jogos sem perder para o Spezia. E em duelos individuais, a equipe do Spezia vem a 4 jogos sem derrotas. Nos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões e saiu mais que 10,5 escanteio em 5 dos últimos 6 jogos disputados.
A equipe do Fiorentina sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Saiu mais que 4,5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos. E saiu menos que 11 escanteio nos últimos 6 jogos. O último confronto, Fiorentina venceu 3-0. Para essa partida, é um duelo muito delicado tecnicamente, já que a equipe do Fiorentina precisaria de uma vitória para se aproximar um pouco mais dos 6 primeiros colocados. E o Spezia está aí fugindo do Z3 de todas as formas, não quer entrar de maneira alguma, então precisa pontuar também. Mas não vejo a equipe do Fiorentina perdendo essa partida, por isso vamos acreditar no fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Agora vamos para a Turquia, campeonato turco, o jogo do Adana versus Besiktas, o início às 14 horas. A equipe do Adana é uma equipe que dificulta bastante a vida dos seus adversários quando se fala no fator casa. O Adana vem na terceira colocação em 24 jogos disputados, 40 pontos conquistados, 38 gols marcados, 26 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Besiktas, que sempre brigou na parte de cima da tabela, agora se encontra na sétima colocação em 24 jogos disputados, 37 pontos conquistados, 35 gols marcados, 31 gols sofridos. Para você observar de uma maneira melhor, como o que eu falei anteriormente, e o Adana dificulta a vida dos seus adversários. Em casa, ela vem na sétima colocação. Em 11 jogos disputados, 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Não costuma perder em casa. 18 gols marcados, 6 gols sofridos, 21 pontos conquistados. A equipe do Besiktas, como visitante, não podemos dizer o mesmo. Cai bastante no ranking. É o 12º colocado em 12 jogos. 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 13 gols marcados, 17 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, saiu aí, ambas as equipes sofreu 4 gols. O Besiktas vem a 3 jogos sem perder para o Adana. E em duelos individuais, a equipe do Adana, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marca e saiu mais que 10,5 escanteio nos últimos 5 jogos. O Besiktas vem a 8 jogos sem perder. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar gol. O último confronto foi 3-3. É só duelos equilibrados entre essas equipes. Então, observando de uma maneira melhor, vamos dar uma avaliada aqui de uma maneira melhor para que vocês possam observar também. Vamos lá, aqui em detalhe. Vocês observam que nos últimos 5 jogos do Besiktas, eles somam aí 2 vitórias e 3 empates. E a equipe do Adana vem numa sequência de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então, joga bem ambas as equipes, mas como visitante não é o do Besiktas. Vamos acreditar no casa com empate. Casa com empate seria uma excelente opção. E a outra seria um jogo de ambos marca. Se você é mais conservador, pega apenas o jogo de over 1,5. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Ataíspo versus a equipe do Göztepe, com início às 14 horas. A equipe do Ataíspo é uma equipe aí que vem na 8ª colocação, em 24 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 35 gols marcados, 38 gols sofridos, tem um saldo positivo de 3. E a equipe do Göztepe é o 15º colocado, em 24 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 28 gols marcados, 33 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ataíspo é uma equipe que é o 9º colocado no ranking, em 11 jogos disputados, 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 20 gols marcados, 14 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Göztepe é o 10º colocado no ranking, em 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 16 gols marcados, 18 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. O Göztepe sofreu gol nos últimos 3 jogos. Agora, em duelos individuais, a equipe do Ataíspo é uma equipe que vem de 4 jogos sem saber o que é vencer. Foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões para essas equipes. E o último confronto recentemente fora de casa, o Ataíspo venceu 2-0. Atuando em casa, perdeu do Göztepe 3-2. Então, é um jogo que vamos atrair bastante a classificação. Na classificação, 36 pontos conquistados, a equipe do Ataíspo. Se conseguir uma vitória, vai brigar bastante aí até com o terceiro colocado, o próprio Adana, que
4 pontos apenas afasta o terceiro do oitavo colocado. E o Gozitepe é aquele momento, está apenas a 2 pontos para entrar aí na zona da Dengola, que é o famoso Z4. É um jogo bastante complicado. A equipe do Ataíspo joga em casa, enfrenta uma equipe que não é bem tecnicamente como visitante, então tem tudo para pontuar nessa partida. Mas o momento dessa equipe não é das melhores. Para que vocês possam observar, a equipe do Gozitepe vem numa sequência de 4 vitórias e um empate, e a equipe do Ataíspo vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Então, isso vale ressaltar. Vamos acreditar no jogo para over 1,5 nessa partida. Probabilidade 2-1 jogo. O que é 2-1 jogo? Pode ser 2-1 para o Gostep, pode ser 2-1 para o Ataísmo. Então, vai de momento a momento. Então, é isso aí. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos de apostas esportiva para esta segundona. Então, vamos estar trazendo aqui agora o nosso bilhete pronto, claro, com um grande prognóstico que tivemos aqui, uns palpites que tivemos à nossa disposição. Então, para não ser muito desproporcional, irei deixar para vocês aqui um bilhete falado. Acredito que amanhã estarei retornando com o bilhete fixado no final do vídeo. Então, vamos deixar aí para vocês vitória da equipe do Bilbao com empate. Bilbao com empate. Vamos deixar Fiorentina com empate. E vamos deixar esse jogo aqui do Adana com empate. O jogo de over 1,5. Então, essa opção fica a critério de vocês. Então, a princípio, Bilbao com empate. Fiorentina com empate. E aqui, vocês pegam ou Adana com empate ou jogo de over 1,5. Maravilha? Uma tripla com o bilhete pronto. Essas são as dicas. Esse foi o prognóstico. Até a próxima, tropa. Partiu!